Quando nós falamos de mandamentos para um relacionamento feliz, nós não estamos falando de opções, sugestões, mas sim de leis que, se não obedecidas, elas trarão consequências para as pessoas, para os casais, neste caso. Então, por exemplo, é como qualquer lei, né, que existe, que nós temos que seguir. Se você, por exemplo, está dentro de um carro, está na estrada e você vê lá o sinal dizendo reduza a velocidade para 40 km por hora, porque vem uma curva, e você decide ignorar o sinal e dizer, não, eu vou entrar na curva a 100 por hora. Então o que você acha que vai acontecer? No mínimo um acidente, né? Você vai passar direto, não somente porque você desobedeceu a lei de trânsito, o aviso, mas porque você desrespeitou a lei da física, que diz que se um carro provavelmente entrar numa curva fechada a 100 por hora, não vai permanecer apegado ao asfalto, ele vai derrapar, ele vai passar direto. Então isso é uma consequência da desobediência a uma lei. Seja você uma pessoa boa, um cristão, um ateu, uma pessoa má, não importa, você desobedeceu a lei, você vai sofrer consequências desta lei. E é assim no relacionamento. O relacionamento, ele está sujeito a certas leis, que se você obedecer, você será beneficiado por elas. Se você desobedecer, você sofrerá o dano. E é exatamente para isso que existem leis, que existem mandamentos, né? As leis, elas são para nos proteger de consequências ruins. Então, tenha isso em mente enquanto a gente fala desses mandamentos aqui para um relacionamento feliz, tá bom? Tendo falado isso, nós vamos falar do 9º mandamento, que é respeitarás a aliança. Quando a gente fala respeitarás a aliança, nós não estamos falando aqui do anel que vai no dedo, mas no que este anel representa, que é a aliança, ou seja, o pacto entre o marido e a mulher. O casamento, ele é um pacto, ele é uma aliança. Aliança é outra palavra para pacto. É um contrato solene, que quando Deus fala sobre isso na sua palavra, ele diz que ele é que foi a testemunha quando o casal trocou votos de casamento. Ele diz que ele foi testemunha daqueles votos. Ou seja, não interessa se você teve lá os seus padrinhos e madrinhas no dia do casamento, toda aquela cerimônia, aquela parafernália que normalmente se faz no dia do casamento, com convidados e tal, toda aquela cerimônia, tudo aquilo ali é para inglês ver. Segundo Deus, nada daquilo ali importa. O que importa é que o casal está entrando numa aliança. E a testemunha verdadeira não são os padrinhos, os convidados. A testemunha verdadeira daquela troca de votos é o próprio Deus. É Ele que viu aquilo ali e Ele que foi testemunha daquela palavra de compromisso que foi trocada pelos dois. Isso quer dizer que essa aliança vem com a fidelidade. Então, quando você faz ali os votos com a sua amada, com o seu amado, você está fazendo um voto de fidelidade, de ser boa para aquela pessoa, de fazê-la bem, né? Então, Deus, ele é o testemunha disso. Ele vê, ele faz questão de estar presente e de como se estivesse assinando embaixo. Não, eu confirmo que eles fizeram uma aliança. E então muitas pessoas, Renato, elas fazem até votos lindos, né? Elas demoram a beça para fazer um voto para o dia do casamento e choram, né? Quando fazem os votos, trocam os votos, mas vem um probleminha e elas logo esquecem desses votos. Qualquer coisinha a pessoa esquece o voto que ela fez. Então, muitas falam assim,
eu vou estar com você até na dor, até na doença. Mas a primeira coisinha, a primeira diferença que ela tem com a outra pessoa, ela já pensa em divorciar, ela já pensa em separar. As pessoas têm perdido o conceito de aliança. O que nós temos visto hoje em dia é que por quase nada ou por muito pouco as pessoas já começam a pensar no divórcio, na separação, ou seja, em voltar atrás aquele voto, aquela aliança que fizeram no início do relacionamento. Então, se por exemplo, eles começam a brigar muito, então já começa a pensar, a gente briga muito, acho que é melhor a gente separar. Então, já começa a considerar a separação por causa de brigas, de desentendimentos, que são de certa forma naturais, consequentes ao convívio de duas pessoas. Não que isso deve ser perpetuado, sempre acontecer, mas quando você entra no relacionamento, você tem que estar disposto a enfrentar as lutas inerentes de uma convivência a dois. É isso que o voto diz, né? As entrelinhas está assim, olha, eu vou fazer de tudo para ficar com você para o resto da minha vida. Você é a pessoa que eu escolhi para passar o resto da minha vida junto de você. Eu estou empenhando a minha palavra, a minha honra. A minha palavra é a minha honra. É isso que a aliança significa. Quando você entra em aliança com alguém, é como se você estivesse empenhando a sua própria honra, a sua própria palavra. Eu te dou a minha palavra. Nos tempos antigos, a palavra de uma pessoa valia muito. A própria vida dela. A palavra dela era símbolo da própria vida, a própria honra dela. Então a pessoa, ela fazia de tudo para honrar a sua palavra, porque a palavra dela era a honra dela. Mas hoje as pessoas têm perdido essa honra, até a ponto de chegar a assinar o papel, né, fazer contratos, não é só em casamento, não, em muitos outros contratos a pessoa diz hoje uma coisa, assina o papel, daqui um pouquinho ela muda de ideia e volta atrás, quer dizer, as pessoas não têm mais palavra, não têm mais honra. E o que a gente tem visto como consequência disso? Você vê aí o resultado disso daí, pessoas casando e descasando a 3x2, como se casamento fosse uma decisão volúvel, uma decisão qualquer. Hoje a gente está junto, mas amanhã eu não sei. Quer dizer, as pessoas não têm sentimento de compromisso, de voto, de aliança. Elas não têm mais esse respeito nem com elas mesmas, com a sua própria honra e palavra, que dirá com a outra pessoa. E é isso que tem resultado em muitas separações, filhos sem pais, famílias desfeitas e toda essa bagunça. E até os filhos desrespeitam os pais, porque não vem palavra ali, não vem respeito, né? Outra coisa, Renato, muitos até colocam o casamento, o voto, né, a aliança que eles têm com a outra pessoa em risco, porque ficam de conversinha na internet, fica de conversinha no trabalho com outras pessoas do sexo oposto. Não dá respeito à aliança que ela tem com o marido dela, com a esposa dele. Então, assim, as pessoas deveriam lembrar dessa aliança na hora que tiver lá uma pessoa dando em cima ou tendo conversinhas inapropriadas. Ela deve lembrar, não, eu tenho uma aliança com alguém, eu sou de alguém, eu sou fiel a uma mulher só, eu sou fiel a um homem só. Eu tenho um compromisso com a minha mulher. Se a pessoa tivesse consciência dessa aliança que ela tem com a outra pessoa e diante de Deus, ela não ia ficar flertando, ela não ia ficar colocando isso aqui em risco por besteiras às vezes. Exato. Então, esse mandamento chama as pessoas a tomarem o casamento com mais seriedade, levarem isso aqui mais a sério, olhar o compromisso do casamento como uma questão de empenho da palavra, empenho da própria honra. Isso é um mandamento. Se você rompe a aliança, você quebra a aliança, você então está desrespeitando o próprio Deus. É como se você tivesse dito para Deus assim: olha, aquilo que a gente fez lá quando o Senhor foi testemunha foi só brincadeirinha, tá? A gente estava só enganando. Você está desrespeitando, você está fazendo zombaria
do próprio Deus, nem se menciona o que você está fazendo de vocês, desse relacionamento, e você está abrindo o caminho, a porta, para ser uma pessoa totalmente infeliz na sua vida sentimental, porque você não entende a seriedade disso. E levando também para o lado espiritual, quando você tem uma aliança com Deus, então você é fiel a essa aliança também. Você não é uma coisa na igreja e outra fora da igreja. Você não é uma coisa 3 vezes na semana e outra coisa 4 vezes. Né? Você é fiel àquela aliança com Deus. Então, você pode estar passando por problemas terríveis, mas se você tem uma aliança com Deus, você não vai largar a Deus, você não vai negar a Deus, você não vai fazer o que desagrada a Deus. Quer dizer, você vê como que o relacionamento com Deus tem a ver com o relacionamento de marido e mulher. E se eu sou fiel a Deus, então eu também tenho coragem, ousadia para exigir dele que ele me atenda, que ele me ajude, porque eu exijo fidelidade da Cristiane porque eu sou fiel a ela. Eu exijo os meus direitos no casamento porque eu dou os direitos dela. Então é uma troca, a aliança tem esse lado também, é uma troca. Nós fizemos um compromisso, um pacto. Eu faço a minha parte, você faz a sua, para a felicidade mútua. Quando você tem uma aliança com Deus, então você não é um religioso. Você faz a sua parte obedecendo a Deus e Deus faz a parte dele te recompensando por essa obediência. Então é uma coisa maravilhosa. Por isso que a pessoa que tem a verdadeira fé em Deus, ela é feliz. Ela é mais feliz do que qualquer outra pessoa. Porque ela tem esse compromisso com Deus. E ela tem uma fé confiante em Deus, de exigir dele ajuda no momento da necessidade. Porque ela chega e fala, meu Deus, poxa, peraí, eu estou sendo fiel ao Senhor, agora eu preciso da tua ajuda. Então Deus tem que responder, porque ele ficaria chato para ele se essa pessoa é fiel a ele e ele depois não é fiel a ela nas suas palavras, nas suas promessas. Então a aliança é um compromisso, é uma troca. Quando você dá, você tem o direito de exigir, de receber. Agora tem uma exceção. Por causa da dureza do coração das pessoas, Deus permitiu que essa aliança fosse rompida em casos de traição. Não é que houve traição, você já, agora tem que divorciar. Tem pessoas que passam por traição e conseguem recuperar, conseguem perdoar, conseguem restaurar o casamento. Mas Deus não exige que você permaneça no casamento se houve traição. Então, o primeiro caso, traição, em que ele permite o rompimento da aliança, porque a outra pessoa rompeu. E segundo caso, é quando há dureza de coração, ou seja, você quer o casamento, mas a outra pessoa está decidida a te ferir. Ela está intencionalmente ferindo você. Aí Deus te exonera, Ele te isenta de permanecer nessa aliança. Então você está livre para sair fora. Mas fora isso, você lute. Lute. Acabou o amor, não está rolando mais isso, mais aquilo, o sexo não é bom. Tudo isso vocês têm que arrumar uma maneira de contornar. Todos os problemas de casamento têm ferramentas, têm maneiras de você resolver. Mas não jogue pela janela aquilo que você se comprometeu a cumprir. Tá bom? Então respeite a aliança. Esse é o 9º mandamento.